Vamos aprender como apontar o domínio para o site Loja Integrada, um dos serviços de loja virtual mais utilizados na internet. Esse vídeo é um pedido de um aluno aqui do canal. Se você tem alguma dúvida, algum pedido, deixe nos comentários, eu respondo todas e as melhores ganham vídeos como este. Eu revisei o tutorial aqui que tem no site da Loja Integrada e o objetivo desse vídeo é ajudar todo mundo a fazer o apontamento e elucidar alguns pontos ali que eles acabaram deixando de mencionar e que pode induzir as pessoas ao erro. Por exemplo, aqui existem alguns tutoriais para provedores específicos. Nesse caso, os tutoriais estão bem feitos, mas tem um detalhe. Este artigo que eu estou acessando aqui é aquele artigo genérico para todas as outras hospedagens. Ou seja, se você não utiliza o UOL, não utiliza o registro.br, o GoDaddy, o HostGator ou a LocalWeb, o que tem muitos outros provedores por aí. O caso do cPanel, por exemplo, que é um painel de controle, não é um provedor em si, mas é um painel muito utilizado. O caso da Cloudflare, que é um sistema de proteção de domínio e site também muito utilizado, não está aqui. E se você for seguir esse tutorial que está aqui, você não vai conseguir fazer o apontamento. Vamos fazer do jeito certo, então? Eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou copiar esse endereço de IP, vou deixar aqui na minha área de transferência, e você não deve fazer o apontamento pausando o vídeo e digitando esse endereço que você está vendo na tela agora. Acessa esse artigo e copia o endereço que está lá no artigo, porque daqui a um tempo pode ser que aquele endereço de IP mude e você vai fazer o apontamento errado. Então não é o que está no vídeo agora, é o que está lá no artigo que você vai clicar. Pode ser que seja o mesmo? Sim, mas também pode ser que tenha alterado. Então confie sempre no IP que está lá no artigo da Loja Integrada. Com o endereço copiado, eu vou acessar o cPanel, vou aqui no meu editor de DNS ou no Zone Editor, dependendo da tradução do seu painel, aqui no grupo de ferramentas de domínio. Vou clicar neste domínio que eu tenho, vou clicar em gerenciar e aqui eu tenho todas as entradas de DNS do meu domínio. Como é uma entrada do tipo A, eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar aqui apenas para mostrar a entrada do tipo A. Vamos fazer o que o tutorial pede. Eu vou clicar aqui no botão adicionar registro, aqui do lado, nessa setinha, e clicar na opção adicionar um registro do tipo A. Cliquei e ele está pedindo para deixar em branco. Então não vou colocar nada, o tipo é A, vou informar o IP. Informei o IP, vou clicar em salvar. Esse campo é obrigatório. E o que eu vou colocar ali se está pedindo para deixar em branco? Pois é, no cPanel, quando o endereço de apontamento é o padrão, você tem que escrever o nome do domínio e colocar um ponto no final, literalmente como está aqui abaixo, o nome do meu domínio e ele terminou com um ponto. Só que se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Salvar o registro foi salvo com sucesso, ele está aqui abaixo e também está aqui acima. Não vai funcionar dessa forma também, está errado. Neste caso, eu precisaria fazer o seguinte, eu vou copiar novamente o IP, vou apagar a minha entrada e vou vir aqui no nome do meu domínio, que está terminando com um ponto. Cuidado para você não confundir, porque todos eles vão ser dessa forma. Mas aqui é o FTP, aqui é o webmail, o webdisk, o calendário, o cPanel, os contatos, o WHM e um outro subdomínio, que eu poderia utilizar também para fazer o apontamento, caso seja esse subdomínio que eu configurei lá no painel da Loja Integrada. Eu já tenho a entrada aqui, então eu vou fazer o seguinte, editar, vou apagar esse registro e vou salvar o IP que eles informaram. Salvar o registro, agora sim, é só aguardar a propagação, que normalmente acontece aí entre 1 e 24 horas. Então você percebeu? No cPanel, aquela entrada do tipo A, ela nunca vai poder ficar em branco. Vão existir duas situações. Ou a entrada já existe, como foi o nosso caso, o nome do domínio, terminado com um ponto, e você tem que editar o endereço. Pode ser também uma outra situação. A entrada não existe, então você vai criá-la, mas o nome não pode ficar em branco. Tem que ser como está nesse formato. Nome do domínio.com.br, nome do domínio.com e terminar com o ponto. O TTL, o tipo, para IP no caso precisa ser do tipo A, e aqui o nosso endereço. Agora vamos para a segunda parte aqui no cPanel. O tutorial pede que a gente crie uma entrada do tipo CNAME com o valor www e aponte para esse endereço que está aqui, mas substituindo o www.site.com.br pelo domínio correto. Então, olha só, tem duas coisas para a gente fazer. O apontamento e a troca daquele endereço que está ali. Vamos fazê-lo. Vou copiar o meu endereço, o www não vou copiar porque eu vou lembrar de cabeça. A primeira coisa que eu vou fazer,
filtrar pelo tipo CNAME. Por quê? Eu preciso saber se já existe um registro de DNS do tipo CNAME para o endereço www.meudominio.com. Já existe ali naquela lista? Já existe, então eu não vou criar novamente. Eu vou editar aquele endereço. Mas supondo que não existisse, aí você vem aqui no botãozinho aqui ao lado de adicionar registro e clica para adicionar um registro do tipo CNAME. Ou então você poderia trocar ali em cima, né? Estava como A, você troca aqui para CNAME, não tem problema nenhum. No nosso caso, nós não vamos adicionar. Clicar em cancelar e aqui está o meu apontamento, www.meudominio.com. Não vou mexer nele, vou clicar aqui em editar, o endereço permanece o mesmo, como eu acabei de falar, TTL, o tipo, e aqui no registro eu vou apagar e vou colar o endereço que está ali. Ficou um espaço ali no final, tá vendo? Eu vou remover também. E olha que legal, o que pede o tutorial? Que eu tenho que editar essa parte aqui do domínio, www.site.com.br, e colocar o meu verdadeiro domínio, ou seja, o domínio que eu coloquei lá no painel da loja integrada. Vamos supor que fosse esse mesmo domínio que está aqui, tá? Esse mesmo domínio. Então eu posso apagar, copiar o endereço que está aqui, colocar ali e colocar na frente, www.meudominio.com.cdn.vtex.com, porque essa parte aqui, né, .cdn para frente, é o endereço lá na loja integrada, então você tem que manter daquela forma ali. Percebeu como funciona? Se o seu domínio terminasse com .br, então aqui na frente do .com, você ia colocar .br, o endereço da loja integrada. Sempre mantenha esse formato igual nas instruções. No nosso caso é um domínio.com, então não tem por que ter esse .br ali no meio do caminho. Vou tirar e está tudo certo. Vou clicar em salvar o registro. O registro foi salvo com sucesso, agora é só aguardar de 1 até 24 horas para fazer a propagação. Agora, nós vamos criar essas mesmas entradas lá no painel da Cloudflare. Primeiro, eu vou voltar aqui e copiar o meu IP e vou lá na Cloudflare. Aqui eu selecionei o meu domínio, depois de fazer login na conta, é claro, e acessei aqui a aba de DNS. Né? Você já deve saber fazer isso aí, mas é isso. Fiz login na conta, selecionei o meu domínio e estou aqui em DNS. Vamos seguir a mesma lógica. É para adicionar ou editar o DNS em branco, apontando para aquele IP. Então eu vou aqui em adicionar registro. É uma entrada do tipo A, é para deixar em branco, né? Então nós não vamos colocar nada. Vou colocar aqui Command V para copiar e aqui eu vou desabilitar o serviço do proxy do Cloudflare. Vai ficar só aí o redirecionamento normal. Vou clicar em salvar. Nome obrigatório. Tá vendo? De novo, não vai funcionar porque não pode ficar em branco. Ah, Rick, então quer dizer que eu vou lá, copio aquele endereço do cPanel e termino com um ponto? Não, na Cloudflare é outro formato. Aqui, se você quiser repetir o endereço principal, você tem que colocar um arroba. Agora sim, meusite.com.br aponta para o endereço de IP que eles forneceram. Mas tem um outro detalhezinho. Esta mesma configuração já existe aqui, meusite.com.br apontando para esse IP. Então não vou criar outra, eu vou editar essa que está aqui. Vou clicar em editar. Aqui no nome eu não vou mexer, mas aqui no IP eu vou colocar o IP que eles forneceram e vou desativar o proxy do Cloudflare. Salvar, pronto. É só aguardar a propagação. Vamos fazer também para a entrada CNAME. Vou copiar novamente, copiei, vou voltar aqui e eu já tenho uma entrada do tipo CNAME apontando aqui para o www, que é o caso lá que eles estão pedindo. Então também não vou criar, poderia facilmente criar aqui, né? Só vir aqui adicionar registro, colocar do tipo CNAME, aqui eu coloco www, ele já preencheu ali com o resto, aqui eu coloco o destino e faço a edição, mas já existe esse endereço, então não vou fazer nada disso. Localizei a minha entrada, vou clicar em editar, o nome www não vou mexer, aqui no endereço eu vou tirar e vou colar o meu endereço. Tá certo? Quase. A gente precisa corrigir aquele pedaço do endereço que eles ensinam. Então eu vou remover aqui www.site.com.br, deixei ali o CDN, então agora eu vou montar o endereço. Vou copiar aqui em cima, vou colar ali na frente e vou colocar o ponto. www.meusite.com.br.cdn.vtex.com. Lembrando que, por que eu não coloquei aquele endereço lá, demowebsite.com? Porque aqui é outro domínio. A gente mudou completamente a configuração. Para você vai ser a mesma coisa. Você não vai colocar esse que está aqui na tela, você vai colocar o seu endereço. www.seudomínio.com.br ou qualquer outra extensão que seja. Tá tudo certo, vou desativar o proxy e vou clicar em salvar. Foi salvo com sucesso, é só
salvaguardar a propagação dos DNS. Mas antes desse vídeo terminar, eu quero fazer um adendo com uma coisa importantíssima. Se você utiliza um serviço de e-mail atrelado a esse domínio, quando você faz o apontamento do endereço principal, esse serviço de e-mail vai parar de funcionar, porque eles vão buscar uma conta de e-mail nesse IP que você informou, que é o IP lá da loja integrada. Tem uma conta de e-mail lá? Não, não tem. Pois é, então não vai funcionar. Você precisa entrar em contato com o suporte do seu provedor de hospedagem e perguntar para eles, caso você não saiba, qual é o endereço MX alternativo para você fazer o apontamento do domínio, porque o que está ali não vai funcionar. Aí aqui no Cloudflare, você vem adicionar registro, seleciona o tipo MX, vai colocar o endereço que eles passaram para você e o servidor. Aqui no TTL pode ficar como alto, a prioridade normalmente é 0 ou 5, mas o seu provedor também vai falar isso para você. Lá no cPanel, a mesma coisa. Vou trazer aqui para MX, eu já tenho aqui o endereço, mas provavelmente o endereço alternativo vai ser diferente, porque lembra que eu apontei o domínio principal para outro IP? Então eles vão passar para você o outro endereço. Às vezes é mail.seu-domínio, às vezes é mx.seu-domínio, às vezes é POP, outras vezes SMTP. E eu reforço, não é para você utilizar esses que eu coloquei, é para você utilizar o que o seu provedor de hospedagem passou. Depois é só clicar em salvar o registro ou então criar um registro novo MX para esse apontamento e é o único que deve ficar, com a exceção se o seu provedor te informar mais de um endereço. Neste vídeo é isso, você aprendeu como apontar o domínio corretamente para o serviço da loja integrada, utilizando o cPanel e também a Cloudflare. Gostou do vídeo? Faça a sua inscrição no canal para receber outros tutoriais e em breve vai sair um curso completo aqui no canal, como montar a sua loja virtual do zero. Se inscreva para você não perder nenhuma aula. Obrigado, bons estudos e continue aprendendo.